Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem, queridos ministros, companheiros de trabalho de educação da próxima geração, né? Vamos para mais uma aula e eu espero que essa aula seja uma aula abençoada, que Deus fale com você. Eu peço uma coisa para você agora. Tenta se acalmar, foca aqui nessa aula, são apenas 30 minutinhos de aula. Deixa Deus falar o que Ele tem para falar ao seu coração, ok? Esse vídeo vai ser da seguinte forma: em alguns momentos esse vídeo vai parar, vai te fazer uma pergunta, você precisa responder essa pergunta, que é referente ao próprio vídeo, e depois o vídeo vai continuar. Também, nós vamos enviar para você um formulário que você precisa preencher com algumas perguntas, né? Via WhatsApp. E aí, se você viu o vídeo, obviamente você vai conseguir responder esse formulário tranquilamente. O objetivo disso é fazer com que você foque e que a palavra fique cravada no seu coração. Vamos então para a nossa aula? Muito bem. A nossa proposta de encontro pessoal era trabalharmos a maneira como nós abordamos as nossas crianças. Nós temos aprendido que algumas das maneiras que a gente aborda as nossas crianças dentro da igreja pode soar como até uma espécie de agressão para, principalmente aqui em terras americanas. Então, nós iríamos trazer alguns cases para que a gente analisasse, trouxesse à tona a discussão e ver se agimos corretamente ou não. Como esse tipo de aula precisa ter um debate entre vocês e nós vamos ter que guardar essa aula para o nosso próximo encontro presencial, ou melhor, nosso próximo encontro ao vivo. Hoje eu quero trabalhar um tema com vocês sobre o coração do professor, o coração dos pais e o coração dos alunos, né? A gente tem observado que um dos grandes obstáculos, um dos grandes motivos que faz os nossos professores desistir do ministério não são as crianças, não são os problemas financeiros, não são as lutas, mas sim são os pais. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o coração dos pais, o coração dos professores, falar um pouquinho sobre como abordar os professores dos nossos alunos. Vamos lá? Olha só essa figura aqui, né? Um professor conversando com uma mãe e parece que os dois estão lutando. Uma das coisas que nós precisamos fazer os nossos pais entender, como professores e até como pais, que nós não somos concorrentes, que nós temos, cada um de nós, um papel e nós lutamos ambos pelo mesmo propósito. Então, uma das coisas que o pai precisa ficar bem consciente, e você e nós, professores, precisamos ficar bem conscientes, é que o propósito do pai de levar o filho até Cristo é o mesmo propósito nosso. O propósito do pai e da mãe de ver a criança desenvolver as suas habilidades, desenvolver o seu ministério, desenvolver os seus talentos, é o mesmo que o nosso. Então, nós somos parceiros nesse trabalho de conduzir os nossos filhos a Cristo. No entanto, é importante que fique bem claro que, apesar de sermos parceiros, nós, como professores da igreja, como pastores, como ministros, nós não somos os responsáveis por levar os filhos que não são nossos no caminho do Senhor. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho do Senhor, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, o pai precisa entender que nós somos uma ferramenta de auxílio para levar o filho ao caminho. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes é possível que no decorrer da nossa caminhada, os pais não pode ter em algum momento que não entendam qual é a nossa proposta de trabalho. E quando isso acontecer, antes de mais nada, antes de esquentar uma discussão, coloque bem claro que o nosso objetivo é estarmos num time, lutando contra um inimigo em comum, que é o diabo, que é o sistema desse mundo que tenta desviar o nosso filho. O meu propósito é o mesmo propósito de você, pai. Então, nós temos que nos unir em força, nos unir em Cristo, para juntar as nossas forças e levar o teu filho e o meu filho para o céu. Outra coisa que é importante você ver como professor é que você e os pais precisam estar cientes daquilo que você está ensinando aos alunos. Para isso, é importante que nós criemos pontes de comunicação com os nossos pais. É importante que ele saiba qual é o seu propósito ao ensinar de determinada forma, principalmente se o Espírito Santo te guiar a ensinar de uma maneira não convencional. Uma vez nós tivemos uma experiência de um líder de adolescente que resolveu inserir uma vez por mês no seu calendário de atividades uma das reuniões dos adolescentes que acontecia semanalmente. Uma dessas reuniões era uma reunião apenas livre, para que os adolescentes fossem lá, ter só um tempo de comer pizza, um tempo de ter joguinhos de tabuleiro, e obviamente que os adolescentes faziam muito barulho.
E certo dia um pai chegou para buscar um adolescente e viu aquela barulheira, os adolescentes conversando, outros sentados e simplesmente tendo uma conversa, outros jogando, enfim. E o pai perguntou: Ei, eu trouxe meu filho aqui para aprender um pouco da palavra do Senhor. Se essa bagunça eu não vou trazer. Eu lembro que o líder chamou o pai e conversou qual o propósito daquele trabalho. Ele disse: Olha, pai, quando nós fazemos um trabalho como esse, de deixar os nossos filhos mais à vontade entre os amigos, nós estamos proporcionando algo muito precioso, porque eles estão desenvolvendo relacionamentos, eles estão mais livres e nesses momentos eles ficam mais à vontade para fazer as perguntas que normalmente eles não fazem numa reunião convencional. Então esse tempo é muito importante. Então quando você avisa de antemão qual é o teu propósito de fazer determinadas atividades na igreja, você vai evitar muitos transtornos e até você vai trazer pais para ser teu companheiro, talvez em ajudar a fazer as atividades, talvez companheiros em trazer alimento. É sempre bom, né, estar regado com comida, essas nossas atividades que nós fazemos com as nossas crianças, nossas atividades extras. Uma outra coisa, pai, é não divergir nenhum assunto na frente da criança. Evite ao máximo fazer a criança sequer imaginar que de alguma forma você e o pai ou a mãe dela divergem em determinado assunto. Quando houver alguma situação que você precisa esclarecer com o pai, algum conflito que precisa ser esclarecido com o pai, você traga o pai junto com a criança, apresente para ele o conflito e dê para a criança a oportunidade, na frente do pai, de explicar o que aconteceu naquele momento. À medida que a criança for explicando, vá colocando para o pai, esclarecendo o que a criança está querendo dizer. Para depois, na sequência, você falar para o pai, então, isso aconteceu, ele não está em trouble, eu só queria ver eu só queria comunicar a você, pai, por que está acontecendo isso. Se o pai concordar com você na frente do filho, maravilha, porque a criança vai ter uma visão de que o pai e o professor estão na mesma página. Ele não vai sair da sala de aula um dia que ele não está com vontade de estar na sala de aula e vai contar alguma coisa, né? Porque as crianças, algumas criam imaginações, têm uma imaginação muito fértil e às vezes o pai pode entender de maneira equivocada aquilo que aconteceu na sala de aula. Se por um acaso o pai quiser divergir de você na frente da criança, então peça para o pai para que você possa ter essa conversa com ele, em particular, sem que seja na frente da criança, para que a criança possa ver o respeito que o pai dele tem por você. Uma terceira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: como interagir com os pais? A gente costuma apresentar para vocês, para os pais, a técnica sanduíche. Aqui você está vendo um hambúrguer. No meio dele tem essa carne de hambúrguer, né? Essa é o principal alimento, é o ponto-alvo, o principal aqui nesse hambúrguer. Mas você está vendo que você não come só a carne, você come o sanduíche por completo. Vamos fazer de conta que a carne aqui é o assunto que você precisa conversar com o pai. Houve algum conflito na sala de aula, tem alguma deficiência que você precisa tratar com o pai, um assunto delicado, como abordar o pai? Você já observou que quando você vai numa escola para tratar assuntos referentes ao seu filho, o professor geralmente usa essa técnica sanduíche, essa técnica da conversa sanduíche. O que que é? Ao invés de você ir direto ao assunto, que é a carne, você começa a colocar a parte de baixo do pão, né? Coloca a parte de baixo junto com a alface. O que que seria isso? É você primeiro conversar com o pai, perguntar como é que está, como é que ele chegou ali. Na sequência, para você trazer o assunto em relação à criança, procure trazer à tona as qualidades da criança. De que forma que ele contribui na sala de aula, se ele é inteligente, se ele é curioso, se ele é alegre, se ele traz movimento para a sala de aula, se ele dá vida para a sala de aula. Então, primeira coisa, você faz isso. Quem sabe você pode dizer assim, mas eu não consigo ver nenhum nada bom naquela criança. Bem, nesse caso, eu peço para que você tente lembrar um pouquinho da aula que nós tivemos antes sobre a nossa cosmovisão. Pedir para que o Jesus coloque em você os óculos que te ajudam a enxergar melhor e que enxergar na criança aquilo que está por detrás daquela rebeldia. Como disse o Dr. Cott no livro dele, Avivamento no Odre Novo, ele disse que todo rebelde, seja criança ou adulto, todo rebelde está em busca constante por amor. Toda rebeldia é uma busca constante por amor. Se nós formos analisar o que tem por trás da rebeldia de uma criança, no final, muitas vezes nós vamos perceber alguém desesperadamente buscando amor, buscando atenção.
Então, se nós tivermos essa visão muito clara da criança, vai ser muito mais fácil de passar essas qualidades para o pai. Então, na sequência, você pode então falar do problema que aconteceu na sala de aula, explique para ele o que aconteceu, sempre no intuito de trazer os pais como um parceiro para te ajudar a resolver aquilo. Pergunte para o pai se ele faz isso em casa, se quando ele faz isso em casa, o que, que você pode, o que, que ele faz, como ele age, e peça para o pai, entregue para o pai a bola, passe a bola para o pai e pergunte, pai, o que, que você acha que eu deveria fazer quando ele age dessa forma? Deixa o pai falar. E se ele age assim, o que, que vocês fazem? E aí, então, quando vocês terminarem de tocar nesse assunto, chegarem num consenso, você termine aquela reunião sempre com a parte de cima do sanduíche, com uma oração, falando novamente do talento da criança, falando novamente o quanto aquela criança é amada por você e o quanto você quer ter ela na sala de aula. Gente, antes de nós falarmos com os pais, nós precisamos ter algo na nossa, bem incutido no nosso coração. Se nós queremos incutir uma ideia, uma visão na mente do pai, no coração do pai, nós precisamos ter muito claro no nosso coração. Para isso, nós precisamos rever algumas coisas que nós pensamos na sala de aula. Por exemplo, frases que a gente precisa repensar. Você já viu essa expressão aqui, atrás das crianças sempre vêm os pais? Bem, isso é uma verdade. Quando eu lembro há muito tempo atrás, quando eu fiz faculdade de comunicação, a gente estava estudando uma pesquisa de que aquele que toma decisão de compra dentro das casas não é o pai, não é a mãe, na maioria das vezes é a criança. E faz sentido, você já parou para observar que o carro que você tem muita influência do seu filho? Porque nós vamos comprar um carro de acordo com a quantidade de crianças que a gente tem. A casa que nós temos, se nós temos condições de comprar, antes de comprarmos uma casa, nós vamos analisar quantos quartos nós vamos precisar, justamente pela quantidade de filhos que nós temos. Os gostos, e muitas vezes as crianças nos induzem a comprar coisas para elas, comprar coisas até mesmo para dentro de casa, até material de limpeza. Nós vamos comprar aquele material de limpeza que não agride a pele da criança, nossa criança tem alergia, enfim, ele tem o poder de compra. Da mesma forma, a criança tem o poder de convencer o pai. Se os pais veem que a criança está sendo bem cuidada dentro da igreja, é muito provável que o pai vá até a igreja e comece a frequentar a igreja. Nós vemos a história das assembleias, das escolas da escola dominical, que foi dessa forma que aconteceu. Mas existe um grande perigo quando a gente coloca somente esse o foco quando lidarmos com as crianças. Se o teu foco é trazer os pais ao dar um serviço de qualidade para as crianças, num determinado momento, quando você conseguir atingir o teu objetivo, você vai parar de dar esse serviço de qualidade para a criança. E o que vai acontecer? As crianças vão parar de frequentar a igreja, inclusive o próprio filho, né, as próprias crianças que vão tendo filhos vão começar a perder a frequência das crianças na igreja e você vai ter novamente um gap geracional. Precisamos fazer um trabalho para as crianças pensando nas crianças, no desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, espiritual delas, para que seja um serviço constante e que a gente tenha uma igreja saudável amanhã. Pastor Valdemar Quinas, da nossa igreja em Blumenau, um alemão, ele sempre dizia o seguinte, ele era um homem que tinha um orfanato na cidade, e ele sempre dizia assim, com aquele sotaque que eu nunca esqueço, quem não investe na criança, hipoteca o futuro. Quem não investe na criança, hipoteca o futuro. E ele está bem certo, e ele estava bem certo quando falou isso. Uma outra frase que devemos repensar, que é essa, comece com as crianças e você vai evoluindo. Quantas vezes a gente cai no erro de dizer assim, o meu ministério é com as mulheres, é pregar para os adultos. Eu vou começar a dar aula com as crianças para ir pegando o jeito e depois eu vou evoluindo. Gente, as crianças são o último estágio, se nós formos analisar. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque as crianças não mentem. Então, nós precisamos estar trabalhando com as crianças, sabendo que é o nosso propósito, é o nosso ministério. Nosso ministério final é trabalhar com as crianças e não usar ela como uma escada para que a gente venha evoluir. Uma outra frase que precisamos repensar antes de falar é essa: vamos para a classinha, para o cultinho, para a salinha. Na verdade, nós temos que tomar cuidado ao infantilizar as palavras. São salas de aulas, são salas onde serão apresentados a palavra de Deus. Procure dar um nome para a sala de aula. A sala dos juniores, dos soldados de Cristo, a sala dos soldadinhos de Cristo, enfim, para que não se
não se crie, tanto para o pai como para a criança, como se fosse um ambiente apenas secundário. Outra questão que nós precisamos pensar, falando em ambiente secundário, é isso aqui: oferecemos child care service. Muitos pais veem a sala de aula da igreja como um lugar onde despejar os filhos para que eles fiquem à vontade enquanto eles estão no culto. Desse pensamento acontece pela nossa própria causa, porque nós pensamos assim. Muitos pais, ao chegarem numa sala de aula e observarem um professor que não se preparou, não trouxe conteúdo, a criança sai do mesmo jeito que entrou, vai subentender que aquela sala de aula é apenas um lugar para a criança ficar sendo cuidada, um lugar apenas de segurança para a criança. Agora, a partir do momento que os pais verem crianças saindo da sala de aula, comentando sobre a aula maravilhosa que a professora trouxe, trazendo um conteúdo, trazendo uma mudança de vida, o pai vai começar a ver que aquele lugar ali é um lugar de seriedade, um lugar de ensino, um lugar de ministração da palavra de Deus. Veja só essa foto desse livro. Jacques Rousseau dizia que as crianças são como um livro com páginas brancas, elas nascem com as páginas brancas. Na verdade, esse pensamento é muito controverso e vem sendo rebatido através dos tempos. Entre os educadores não se pensa mais dessa forma. As crianças não são um livro de páginas em brancos, porque até mesmo durante sua gestação, a criança tem impressões que elas vão adquirindo de acordo com a vivência dos pais. Na própria gestação, durante o seu período de gestação, a criança já tem impressões espirituais, ela já tem impressões cognitivas, ela já tem memórias. Então, quando a criança nasce, ela já nasce com algumas impressões e ela já nasce com um caráter em formação, que começa desde o nascimento. Até quando vai a formação do caráter de um ser humano? Existem muitos pensamentos, mas nós vamos conversar sobre isso numa outra aula. No entanto, nós somos agentes que podem trabalhar o caráter de uma criança. Houve-se uma história, ouvi várias vezes, de diversas formas, uma história que chegaram para uma criança que morava numa favela do Rio de Janeiro e perguntaram para essa criança o que ela gostaria de ser quando ela crescesse. Aí ela respondeu a seguinte frase: olha, eu vou ser duas coisas. Provavelmente eu vou ser um bandido ou vou ser um missionário. E aí eles perguntaram para ela: como assim um bandido missionário? O que vai te fazer decidir isso? Por que um bandido missionário? Não, isso depende. Depende do quê? Depende daquele que chegar primeiro. Isso é muito verdade. O primeiro que chegar no coração de uma criança, ele vai conseguir imprimir nesse coração ou verdades absolutas a respeito da palavra de Deus, ou ideologias sistemáticas que vão afastá-lo dia após dia da palavra do Senhor. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que os nossos filhos estão vendo, com o que eles estão sendo influenciados. E é por isso que nós, professores, é por isso que é urgente que nós preparemos aulas fantásticas, aulas maravilhosas, porque quem sabe nós temos apenas 30 minutos para combater todo um sistema que a criança passa por 50, 60, 70 horas por semana sobre aquilo. E em 30 minutos, você fazendo uma aula bem feita é suficiente, sim, para a gente conseguir vencer todo o sistema, todo o engano, toda a mentira que o mundo traz para as nossas crianças. Uma das coisas que nós precisamos prestar muita atenção, e voltando àquele assunto do que nós pensamos, nós falamos antes, sobre a igreja, a criança ser a igreja do amanhã, sobre investirmos nas crianças, quem não investe na criança hipoteca no futuro, é que nós devemos olhar ela com essas lentes bifocais. É verdade que as crianças são a igreja do amanhã, mas também temos que entender que elas são a igreja do hoje. E sendo a igreja do hoje, elas têm especificidades que precisam atender ela hoje. Elas têm um desenvolvimento, elas estão em pleno desenvolvimento físico e desenvolvimento cognitivo. Elas precisam aprender coisas de acordo com a idade dela. Desenvolvimento físico, para uma criança aprender a andar, ela precisa passar pelo estágio de rastejar, de gatinhar, e então ela anda. Ela precisa criar uma força nas pernas para andar. Uma criança aprender a ler um livro, ela vai precisar ter um processo de alfabetização. Agora, nós temos que tomar muito cuidado que o nosso sistema hoje está quebrando quando se fala em crescimento cognitivo,
principalmente crescimento emocional, o sistema desse mundo está quebrando etapas da vida das nossas crianças. E muitas das nossas crianças estão precoces, e muitos pais confundem a maturidade com precocidade. Você já ouviu pais dizer: ah, os meus filhos não gostam mais desses assuntos de criança, o meu filho já não gosta mais de brincar de carrinho, ou não gosta mais de brincar de boneca? Muitas vezes é porque o filho já foi exposto a coisas, a situações que não seriam adequadas para a idade dele. Já foram expostos a realidades sexuais que ainda não seriam adequadas para a idade dele. E nós, como professores, precisamos estar muito atentos a isso. Olhar os nossos olhos com essa lente bifocal. Hoje, o que nós precisamos ensinar hoje? E é claro, com essa lente bifocal, nós precisamos pensar também nessa questão de olhar para o amanhã, porque eles são simplesmente a próxima geração. E aqui eu recomendo um livro chamado It's Just a Phase, Don't Miss It. Muitos pais falam: essa criança está passando por uma fase agora, é só uma fase. Então, não perca essa fase. Esse livro ele fala sobre as 936 semanas que um pai tem para influenciar um filho desde o momento que ele nasce até o momento que ele vai para a faculdade. São 936 semanas. É o momento de formação do caráter de uma criança. Então, cada fase importa. E o interessante desse livro, como nós como professores, é que ele vai falando quais são os pontos de interesse da criança de acordo com a idade, quando ela está no middle school, quando ela está no elementary school, quando ela é do pre-K, quando ela é do kindergarten, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os desenvolvimentos físicos. Na verdade, o livro é um compilado de estatística, de pesquisa, que é uma ferramenta muito útil para nós como professores, ok? Agora, gente, é, é muito importante a gente falar sobre o coração da criança, sobre a próxima geração. Quando nós estamos falando da próxima geração, nós estamos falando de algo que já vem acontecendo desde a formação do mundo. Deus sempre se preocupando com a próxima geração. Lá no jardim do Éden, o Deus já tem uma conversa muito séria com a serpente e com a mulher. Ele fala para a serpente: os teus descendentes vão é, 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 vão ferir o calcanhar dos descendentes da mulher. Os descendentes da mulher vão ferir a cabeça da serpente. Depois, mais tarde, ele fala para Moisés: olha, isso que está acontecendo, você precisa ensinar de geração em geração. E o interessante é que Deus, vocês lembram da saída do povo de Israel do Egito? Deus não simplesmente tirou-os do Egito de uma hora para outra. Ele fez todo um processo das 10 pragas, mostrando para as pessoas do Egito e para a própria geração de Israel que ele era um Deus poderoso. E depois, na noite que antecedeu a sua saída do Egito, Deus fez todo um processo, todo um ritual de matar um cordeiro, passar o sangue desse cordeiro na porta, ter um jantar específico com alguns elementos nesse jantar, que seria a carne do cordeiro, seriam as ervas amargas, que deveriam assar o cordeiro, o sangue do cordeiro deveria ser passado nas portas, e a maneira como, até a maneira de se vestir ao comer, ter essa última janta, Deus deu. Por quê? Porque Deus tinha um plano para que aquela situação, aquilo fosse lembrado de geração em geração. E esse plano se estende até nós nos dias de hoje. Esse é um plano que vem trabalhar no coração das crianças até hoje. Veja que ele diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o teu único Senhor. E Deus nos manda amar ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. E essas são as palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Então veja só, a primeira parte do mandamento, ele manda a gente amar a Deus com tudo que a gente tem, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E além de amar, nós temos que ensinar os nossos filhos a amar de todo o coração. Como que nós vamos ensinar os nossos filhos a amar de todo o coração? Falando com eles, assentando na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. E aí ele diz: atarás por sinal na tua mão essa lei, e essas leis serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja que esse versículo, essa passagem é recheada de um conhecimento que vem se perpetuando de geração em geração. E Deus usou uma didática para isso.
Veja só, quando ele fala do teu coração, ele está falando não somente do coração, obviamente, mas do centro. Ele usa essa palavra aqui, que é live. Live significa coração, que é o centro da experiência humana, é o sentimento, é tudo aquilo que define aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente. Nós devemos amar de todo o coração com tudo aquilo que a gente sente, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, ou seja, com todos os nossos recursos. Tudo que a gente, aquilo que a gente tem que ser usado, tem que ser colocado em prol de amar ao Senhor. Todos os nossos recursos, e seja os nossos recursos intelectuais, seja os nossos recursos emocionais, seja os nossos recursos físicos, tem que ser colocado em prol de amar ao Senhor. Isso significa todas as nossas forças. Nós devemos empregar todas as nossas forças para amar o Senhor. E aí vem uma coisa muito interessante, importante que o Senhor fala. Nós devemos escrever essas palavras nos umbrais da tua casa. Isso significa que umbral é a passagem da nossa casa. É aquilo que nós podemos ver de dentro da casa e de fora da casa. Ou seja, a tua vida diante de Deus, esse princípio precisa ser afetado tanto a sua vida pública, como aquilo que as pessoas veem lá fora, como aquilo que somente o teu filho e a tua esposa ou o teu esposo vê dentro da casa. Então, basicamente o que Deus está falando é o seguinte: me ame de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as tuas forças, e essas leis que eu estou te dando precisam ser afetadas na sua maneira de lidar com os teus negócios, com os teus empregados, na sua maneira de lidar na igreja, na sua maneira de lidar dentro da sala de aula, mas também, do mesmo jeito, você precisa ser afetado na sua maneira de lidar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. A tua vida pública e a tua vida privada tem que ser direcionada para esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e seguir o Senhor com todo o teu coração. Veja, essa questão da preocupação do Senhor, sentado, aqui quando ele fala para a criança, né? E ensinarás os teus filhos, e delas falarás assentado. Quando é que nós nos assentamos com uma criança? O que ele quer dizer com isso? É que todas as atividades que nós devemos ter, uma atividade que tem que ser intencional. Sabe aquele momento em que você senta para brincar? Aqui eu botei uma figura de um homem com uma menina, esse momento que você senta para brincar com a sua filha ou com o seu filho, de carrinho, de boneca, que seja um momento intencional, porque você está preparando o seu filho para uma vida adulta. E também isso tem que ser uma tarefa conjugal, não é do papel da mãe e nem o papel do pai de educar o seu filho no caminho. Bem, gente, trouxe essa pequena introdução em relação ao coração da criança para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas nossas aulas. De que forma que ensinar o seu filho no caminho afeta o professor na sala de aula. Porque esses princípios são para os nossos filhos, tanto os nossos filhos biológicos quanto os nossos filhos espirituais, que nós adotamos quanto ministros do Evangelho, quanto como professores, como pais adotivos das nossas crianças. Nós precisamos interceder, amar o Senhor de todo o coração, com todas as nossas forças, e ensinar esses ensinamentos, ensinar os nossos filhos a amar de todo o coração, assentado na casa, andando pelo caminho, ou seja, usando todos os recursos e todo o tempo para fazer isso. Pense nisso. Eu espero que na nossa próxima aula nós tenhamos um bom tempo de qualidade e que a gente possa ver que o Espírito Santo já trabalhou muito mais nas nossas vidas. Recomendo a você a rever algumas coisas que você é, é, entendeu aqui nessa aula, não entendeu. Você tem o meu contato, meu WhatsApp, você pode mandar perguntas e não esqueça também de fazer o formulário que está lá no WhatsApp. Deus abençoe você, a gente se vê na próxima. A paz do Senhor.